Certamente, nem todos manifestaram interesse pelas aulas de história durante seus anos escolares. A exploração de temas como feudos, políticas da era colonial e práticas como o escambo pode, de fato, parecer pouco cativante para alguns. Contudo, há cerca de 15 anos, essa percepção começou a mudar, em parte graças à saga Assassin's Creed, que, tal qual Indiana Jones em sua época, evidenciou que aprender história pode ser envolvente e emocionante. Do Egito Antigo aos dias contemporâneos, a Ordem dos Assassinos foi habilmente integrada em uma variedade de eventos históricos, pelo menos dentro do contexto dos jogos. Hoje, vamos explorar quais desses eventos realmente ocorreram nos principais títulos da saga Assassin's Creed. Assassin's Creed, 2007. Iniciemos nossa jornada revisitando o primeiro título da série, lançado em 2007, Assassin's Creed. O período das Cruzadas foi marcado por considerável turbulência. Se alguém se perguntar se os assassinos eram reais, a resposta é afirmativa. A Ordem dos Assassinos foi inspirada na seita dos Assassins, estabelecida no século XI por Hassan e Saba. Existem diversas teorias sobre a origem do termo assassino. Alguns sugerem que se originou da seita em questão, enquanto outros afirmam que foi devido ao uso de haxixe pelos membros, resultando no nome Assassins. Independentemente da etimologia, é fato que a ordem existiu e até utilizou o castelo de Masyaf como sua sede durante a Terceira Cruzada. Contudo, é importante notar que, de acordo com registros históricos, a ordem não sobreviveu além do século XIII, sendo dizimada pelo Império Mongol, sem expandir-se para além das fronteiras de seus territórios. E quanto aos Templários? Sim, eles também são baseados em figuras históricas, embora com objetivos consideravelmente distintos dos retratados nos jogos. A Ordem dos Cavaleiros Templários foi fundada por Hugo de Payens após a Primeira Cruzada, com o propósito de proteger os cristãos durante suas peregrinações a Jerusalém, Acre e Damasco, cidades presentes no primeiro jogo da série. Assim como os assassinos, os Templários enfrentaram perseguições, ordenadas pelo rei Felipe, o Belo, e pelo Papa Clemente V, e não sobreviveram além do século XIV. Além disso, figuras como Ricardo Coração de Leão, Robert de Sable e Guilherme de Montferrat, presentes tanto nos jogos quanto na história real, foram adaptadas criativamente para a narrativa ficcional, mantendo, contudo, vínculos com suas contrapartes históricas. Assassin's Creed 2, 2009. A Renascença, com sua aura de modernidade, trouxe ventos de mudança vindos da Itália, marcando uma nova era de progresso. No entanto, também foi um período repleto de intriga, corrupção papal, tentativas de assassinato e conspirações que poderiam deixar qualquer um intrigado. No centro desse turbilhão, encontramos Ezio Auditore da Firenze, embora seja importante ressaltar que Ezio, como personagem histórico, é puramente fictício. Firenze, erroneamente associada ao sobrenome de Ezio, é na verdade Florença, uma cidade na região da Toscana, na Itália, que serve como cenário para o segundo jogo da franquia. A família Auditore, assim como a Vila Auditore, são criações da narrativa ficcional. Por outro lado, Monteriggioni, com seus quase 8.000 habitantes, é uma localidade real e existente até os dias de hoje. Além da comuna italiana, personagens como Lorenzo de Médici e a tentativa de assassinato por parte de Francisco de Pazzi têm suas raízes na história real. Antonio Maffei, um dos conspiradores contra Médici, também foi uma figura histórica, embora sua morte não tenha sido causada por Ezio, mas sim pela forca, um mês após a conspiração. A história de Caterina Sforza, cujo marido foi morto por membros da família Orsi tanto no jogo quanto na vida real, não envolveu a motivação fictícia devido à insatisfação conjugal, mas sim sua ligação como o último conspirador vivo dos Pazzi. E não podemos esquecer figuras emblemáticas como Rodrigo Borgia e Leonardo da Vinci. O Papa Alexandre VI, líder dos Templários, não era apenas um vilão fictício, mas sim um personagem baseado em Rodrigo Borgia, que ascendeu ao papado mediante chantagem e manipulação, usando sua posição para favorecer sua família através de nepotismo, corrupção e até envenenamento de opositores. Leonardo da Vinci, conhecido por suas inúmeras invenções, de fato concebeu projetos como a metralhadora e o tanque de guerra, aproveitando o tempo livre característico da época. No entanto, sua máquina voadora permaneceu apenas nos planos, nunca tendo sido realizada.
E para completar, Maquiavel não era um assassino, mas sim um filósofo e pensador político, cuja reputação às vezes é associada a estereótipos errôneos, como sua suposta inclinação musical. Assassin's Creed III, 2012. Assassin's Creed 3 pode ter tido uma conclusão um tanto quanto decepcionante para a história de Desmond Miles fora do Animus, mas isso não quer dizer que a trama do passado seja ruim. Na verdade, é bem interessante. Vamos começar com os Morhal, a tribo indígena que deu origem a Connor, o protagonista do jogo. Além de membros da tribo serem consultados para garantir precisão histórica, eles até ajudaram a desenvolver diálogos para o próprio jogo. Eventos como a Guerra dos 7 Anos, que é mais explorada em Assassin's Creed Rogue, o Boston Tea Party, é claro, a Revolução Americana, aconteceram tanto no jogo quanto na vida real, sendo este último um dos momentos decisivos do enredo. Além disso, a história de Connor conta com muitas aparições de figuras históricas, como os pais fundadores dos Estados Unidos, George Washington, Benjamin Franklin, Samuel Adams, Thomas Jefferson, entre outros. No entanto, a Ubisoft tomou algumas liberdades criativas aqui. Por exemplo, George Washington não era aliado dos assassinos e soldados como Thomas Hickey, Pitcairn e Charles Lee não eram templários. Embora Thomas tenha cometido seus próprios erros, não há registros de sua participação em uma conspiração para assassinar George Washington. E o que dizer da representação do Brasil no jogo? Quem nunca saiu da estação Sacomã direto para o octógono enquanto os paulistas falavam igual ao Paul Cabanes na rua? É um tanto quanto exagerado, não é? Até uma mesinha de plástico da Skol na calçada seria mais realista. Em falar em mesa de Skol, se inscreva no canal para mais conteúdo como esse. Se você não se inscrever, a Skol vai falir, então se inscreva logo. Assassin's Creed IV Black Flag, 2013. Antes mesmo de Sea of Thieves existir, já nos divertíamos saqueando navios em Assassin's Creed Black Flag. Ambientado durante a Era de Ouro da pirataria, o jogo destacava as localidades caribenhas como os principais redutos dos piratas da época, com Kingston, Havana e Nassau como os principais pontos de ancoragem durante as aventuras. Lembra das 4 pistolas que podia ter no jogo? Isso era bastante comum naquela época, já que as armas frequentemente falhavam ou ficavam sem balas durante batalhas. Entretanto, no caso dos navios, ter muitos canhões podia desestabilizá-los, algo que o jogo não retratava. E quanto às músicas cantadas pela tripulação em alto mar? Muitas delas foram baseadas em anotações da época, desde letras até melodias, adicionando um toque extra de imersão à experiência de jogo. Agora, sobre os personagens, vamos lá. Edward Teach, mais conhecido como Barba Negra, realmente ostentava pavios acesos em sua barba para causar medo em seus inimigos. Essa prática não só intimidava, mas também fazia seus olhos ficarem vermelhos pela fumaça, aumentando sua reputação temida. No entanto, apesar dessa imagem sinistra, ele não era tão violento quanto algumas histórias sugerem, apenas sabia como se promover bem. Benjamin Ornigold, parceiro de Barba Negra, e não um templário como no jogo, de fato mudou de lado e se tornou um caçador de piratas. No entanto, ao contrário do que o jogo sugere, ele encontrou seu fim em um naufrágio, não pelas mãos de Edward Kenway. Quanto às piratas Anne Bonny e Merivid, elas são inspiradas em 2 figuras históricas da pirataria, conhecidas não apenas por serem mulheres em um ambiente predominantemente masculino, mas também por serem tão perigosas quanto muitos de seus colegas piratas da época. Assassin's Creed Unity, 2014. Vive la France! Mais uma vez, retornamos à Europa, desta vez em um período crucial para a história do país conhecido por suas baguetes, a Revolução Francesa. Embora eventos como a queda da Bastilha e a própria Revolução tenham ocorrido, em Unity, um dos jogos mais flexíveis em termos de narrativa e a melhor jogabilidade da franquia na minha opinião, há uma quantidade significativa de alterações em relação aos acontecimentos reais. Por exemplo, Arno é enviado para a Bastilha por um assassinato, embora a famosa prisão só tenha abrigado presos políticos e devedores. E quanto ao retrato do povo nas ruas, sedento por sangue e atacando indiscriminadamente? Na verdade, isso é fictício.
Na realidade, o povo era bastante pacífico nessa época, reservando seus momentos de fúria para ocasiões específicas, e não agindo de forma violenta todos os dias, como retratado no jogo. Um detalhe aparentemente banal, mas relevante: todas as portas no jogo têm maçanetas. No entanto, as maçanetas só foram inventadas 100 anos depois do período retratado no jogo. Curiosamente, eu também tinha a impressão de que as maçanetas eram mais antigas que isso. Além disso, a representação de Robespierre, o ícone da Revolução, dentro do jogo foi alvo de críticas por parte dos historiadores. E colocar Napoleão como um jovem simpático e apaixonado foi uma escolha interessante, mas não muito precisa. Assassin's Creed Syndicate, 2015. Syndicate nos transporta diretamente para Londres durante a Revolução Industrial, destacando a interseção entre assassinos e revoluções ao longo da saga. A história dos gêmeos Fry tenta abranger as 3 fases da Revolução em um único ano, o que leva a algumas inconsistências históricas dentro do jogo. Por exemplo, as missões para libertar crianças do trabalho escravo. Na década de 1860, o trabalho infantil já estava relativamente legalizado. Seria mais coerente situar a libertação dessas crianças na década de 1840 ou 1850, quando a crescente produção capitalista e os baixos salários forçavam algumas crianças a sustentarem suas famílias. O mesmo ocorre com as representações das lutas de classes nas ruas. Na década em que o jogo se passa, essas lutas já haviam diminuído, tendo atingido o auge 10 ou 20 anos antes. Embora muitas drogas, como o ópio, tenham surgido nessa época, não há evidências de um certo xarope que tenha deixado a população londrina dependente, muito menos para que uma certa ordem templária pudesse controlar a cidade. Assim, Charles Darwin, presente no jogo, não se tornaria um detetive junto aos protagonistas para investigar tal remédio. Além disso, John Elliotson, o médico templário morto por Jacob, nunca foi acusado de torturar pacientes, mesmo que utilizasse a frenologia como estudo. Essa teoria, que hoje é considerada antiquada e racista, era comum na época, assim como o mesmerismo, embora ambos carecessem de comprovação científica. E quanto a Karl Marx, ele não tinha o hábito de ordenar assassinatos, como retratado no jogo. De fato, historiadores concordam que, em Syndicate, Karl é retratado de forma mais amena do que na realidade, onde ele desempenhou um papel significativo ao ajudar os trabalhadores a reivindicarem seus direitos.